Não há relação entre transtorno de personalidade borderline e promiscuidade. Aliás, esse vídeo eu acho que ele é tão óbvio que ele nem precisaria fazer parte aqui desse quadro que eu estou gravando toda segunda-feira, vídeos sobre mitos e desinformações acerca de transtornos de personalidade. Semana passada, inaugurando aqui esse quadro, o primeiro vídeo então foi sobre o mito do excesso de empatia. Recomendo que vocês assistam. Muito se fala sobre o suposto excesso de empatia, como que as pessoas sofrem porque têm empatia demais e tudo mais. Eu explico nesse vídeo por que isso é uma grande bobagem e uma grande desinformação. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse mito, essa desinformação sobre a possível relação entre transtorno de personalidade borderline e o comportamento dito promíscuo. Eu acho que isso se deve muito ao fato de que algumas figuras públicas que possuem um comportamento assim bem atípico, bem intenso, elas alegam ter transtorno de personalidade borderline. Evidentemente eu não vou citar aqui nenhum nome, porque o objetivo desse vídeo aqui não é comentar um caso específico que tenha sido na mídia sobre essas pessoas, então para não estigmatizar, mas aí vocês pensem sobre pessoas, públicas aí que talvez tenham o diagnóstico, que talvez tenham um comportamento sexual um pouco diferente da média. Pois bem, eu acho que a gente não pode reproduzir isso, porque primeiro a gente não pode julgar nem tentar criar normas assim sobre reproduzir muitos tabus, muitas normas sobre a vida íntima das pessoas, né? Pessoalmente, eu acho que aquilo que dois ou mais adultos fazem de forma espontânea, de forma livre, todos estando conscientes, todos estando em capacidade de consentir, todos conseguindo consentir, ninguém tem nada a ver com isso. Então, tá tudo certo. Agora, existe sim uma propensão a pessoas com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline adotarem um comportamento autodestrutivo. Isso faz parte dos critérios de diagnóstico. Esse comportamento autodestrutivo, ele não precisa ser necessariamente o fato de se expor a sexo desprotegido, nem a sexo com muitas pessoas. Mas é uma das formas de se ter comportamento de risco, comportamento autodestrutivo. Então existem algumas pessoas que possuem o diagnóstico e o diagnóstico as faz ter um comportamento autodestrutivo em relação à sexualidade. Outras pessoas podem ter uma postura bem contida, bem controlada, bem dentro da média, por exemplo, em relação à sexualidade, bem segura, sempre com sexo com preservativo, sempre fazendo exames de rotina e tudo, e ainda assim elas terem o diagnóstico e apresentarem comportamento autodestrutivo em outras áreas da vida. Pode ser, por exemplo, o uso de substâncias, pode ser hábitos autodestrutivos, pode ser descontrole, muito descontrole assim com finanças, se envolver com muitas dívidas, se envolver com muitos problemas, com muitas confusões, prejuízos nos relacionamentos, brigas, confusões, tudo isso pode configurar um padrão autodestrutivo. Para o critério diagnóstico aqui não inclui a automutilação. A automutilação é um sintoma à parte. Então, além da automutilação, a pessoa deve ter pelo menos outros dois hábitos de comportamento autodestrutivo, para fechar o diagnóstico então de transtorno de personalidade borderline. Como eu falei, não necessariamente esse comportamento terá relação com a sexualidade. A pessoa pode ter um comportamento bem dentro da média em relação à sexualidade e ainda assim ter outros comportamentos autodestrutivos, tanto quanto o contrário. A pessoa pode ter um comportamento sexual bastante livre, com várias experiências, até se expor a um certo comportamento de risco e ainda assim ela não preencher os critérios para ter um transtorno de personalidade borderline. Agora, óbvio, gente? A pessoa que tem conhecimento, que tem discernimento, que entende minimamente sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre os riscos de uma relação sexual, e ainda assim ela se expõe de forma muito frequente a sexo desprotegido, com muitas e muitas pessoas e sem muitos critérios e tudo, essa pessoa tem um comportamento que sugere algum grau de descontrole. A pessoa pode fazer isso de forma consciente, livre e tudo, mas não é um comportamento saudável e não é um comportamento seguro. Portanto, sempre que a pessoa tem um comportamento que não é nem saudável, nem seguro, e esse comportamento não é um comportamento que a pessoa controla, é importante dar atenção a isso. Pode ser importante a pessoa avaliar se ela não tem ali
um descontrole de impulso, uma euforia, alguma instabilidade emocional, que ela está fazendo isso para regular as emoções, enfim, porque isso pode acabar evoluindo para situações mais graves e a pessoa se expondo voluntariamente a um risco, ela sempre poderá ter prejuízos que talvez ela não esteja pronta para lidar com as consequências. Então, independentemente de ter ou não o diagnóstico de um transtorno de personalidade, se a pessoa observa esse comportamento muito intenso, muito frequente, é importante procurar ajuda e buscar o autoconhecimento para ter um controle maior. Mas não há relação direta entre esse comportamento e transtorno de personalidade borderline, e não é ético, não é recomendado reproduzir esse estereótipo. Infelizmente, é um estereótipo fomentado por pessoas que se dizem ter o diagnóstico e tem uma vida muito pública, com muita exibição, mas a gente tem que ter um discernimento maior e um respeito e um cuidado ao abordar essas questões. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Podem deixar sugestões aqui de novos vídeos. Como eu falei, toda segunda-feira eu vou estar gravando algum vídeo falando sobre transtornos de personalidade, sobre mitos e verdades. E vejo vocês então no próximo vídeo. Abraço!